Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História na sua prova. O e-mail está aqui para tirar sua dúvida, sua curiosidade, seu questionamento, historiacom1@outlook.com, Facebook Istuçá, onde eu posto exercícios, dicas todos os dias, e o celular para mensagem, o 3291650267. Como você pode observar aqui e aqui do lado, essa aula é sobre resumão bombeiro MG, e nós vamos falar sobre grandes navegações. Lembrando que aqui dentro do nosso curso de História completo, no nosso canal Istisattler, você tem vários benefícios para vocês. Entre esses benefícios, você tem 3 playlists que são fundamentais para vocês. A playlist de História Geral, de História do Brasil e de História da América. Que são 3 playlists super completas mesmo para te ajudar. Além do mais, do resumão aqui dos principais temas. Então tem conteúdos que estão aqui no resumão, mas tem conteúdos que não estão no seu edital, que não está aqui no resumão. Então assista essas aulas dessas playlists. Depois eu falo para vocês mais. Vamos lá então, grandes navegações. Essas grandes navegações, pessoal, vão ocorrer lá no século XV e no século XVI. Professor, você falou na última aula sobre Revolução Francesa, que é lá do século XVIII. Eu queria entender por que você voltou lá no século XV. Você está falando aí de século XIV, você está falando de 1400 e pouco. Século XVI, né? Século XV, século XVI, 1600 e pouco. Por que você voltou? Por quê, pessoal? Eu gosto de pôr esse conjunto de aulas, né, sobre grandes navegações para adentrar dentro do conteúdo de História do Brasil. Né? Porque dentro desse contexto de grandes navegações, que nós temos o quê? O descobrimento, entre aspas, do BR, do Brasil. Né? Mas, primeiramente, o que nós temos que entender? Antes do século XV, nós temos lá a tal da Idade Média, né? Do sistema feudal. Nós observamos que a principal característica do sistema feudal é o quê? Do feudalismo. Um governo descentralizado na mão de várias pessoas. Quem essas pessoas? Os chamados senhores feudais. Tem o rei, a figura do rei? Existe. O problema é que esse poder não está todo concentrado na mão do rei. Está concentrado principalmente entre os senhores feudais, em localidades. Então o governo no feudalismo é mais um governo local descentralizado. Tranquilo? E a ideia da economia, de subsistência, aquelas coisas e tudo mais. A partir do século XIV, principalmente em meados do século XI para frente, você vai ter mudanças ocorrendo no mundo naquele momento, principalmente na Europa. Ou seja, nós temos o renascimento do comércio, aonde esse renascimento do comércio vai aprimorar, vai esquentar de novo o comércio, porque lá no feudalismo nós observamos que o comércio dá uma diminuída, você tem relações de trocas comerciais, mas não usando muito dinheiro, né? Então são através de trocas, escambo, né? Aquela ideia de você trocar um produto pelo outro. Agora não, com as inovações tecnológicas, nós observamos o que? Pode-se produzir mais ainda. Você se produzia unicamente para sobreviver. Eu produzo tanto para subsistência. Agora não. Com novas técnicas agrícolas, como por exemplo a charrua, você consegue produzir mais. E esse excedente que é produzido, porque você não consegue consumir tudo, né? Só se você for muito comilão. Esse excedente dessa produção, você dá algum destino a ele. E esse destino é o quê? Comercializar. Então, nesse momento, nós observamos o quê? O renascimento do comércio. Consequentemente, o ressurgimento, o renascimento urbano. Por quê? Outra característica do sistema feudal é o quê? É uma sociedade rural. A ruralização. Por causa lá dos perigos, das invasões bárbaras, lá do fim da crise do Império Romano. Então, essa ruralização vai passar por um êxodo rural.
Por quê? O comércio vai se dar através desses burgos, essas cidades fortificadas, onde vai ter as feiras, né? E nesse momento a população vai começar a concentrar e formando as cidades novamente. O reflorescimento das cidades, o renascimento urbano. Nesse meio processo nós temos as cruzadas. As cruzadas são importantes também porque vão abrir a Europa de novo com contato com o Oriente. E nesse contato com o Oriente, o Mar Mediterrâneo, que é a região mais próxima, o caminho mais próximo para chegar ao objetivo, que era a conquista de Jerusalém, você observa o quê? Que nessa região do Mediterrâneo, o comércio ali vai ficar mais aquecido, principalmente nas cidades italianas. Nada mais nada menos que nós observamos nesse momento o florescimento dessas cidades italianas. Nós temos o quê? O renascimento cultural. Serão os burgueses, serão os donos de dinheiro dessas cidades italianas, Veneza, Florença, que vão financiar esses artistas em produções culturais. São os chamados mecenas, né? Que é aquelas pessoas que financiam. Aí nós temos Da Vinci e entre outros, né, pessoal? Mas o que nós temos que observar nesse meio termo? O Mediterrâneo vai ficar, por quê? O intuito é a conquista de Jerusalém. Mas tem muitas coisas atrás dessa conquista, como a expansão do comércio. É uma burguesia que vê que o comércio na Europa expandiu tanto que ele precisa se expandir mais. Ou seja, a ideia do lucro, o capitalismo tem de se expandir. E nesse caso, na tentativa de expandir, ela vai procurar novas terras, novos territórios, né? Então o Mediterrâneo é uma saída por esse comércio. O problema é que essas cidades italianas se tornaram tão fortes que elas vão monopolizar esse comércio. E aí está o problema. Por quê? Países, formação de estados nacionais, que nós não vimos nesse resumo, mas eu peço para você, outras aulas que nós não vimos aqui, assista na playlist de História Geral. Nós observamos que os reis, no final da Idade Média, vão começar a fazer uma aliança com a nobreza e com a burguesia para quê? Se ascender no poder. A burguesia querendo pagar menos impostos, porque numa determinada localidade, no sistema feudal, se ela teria que comercializar um determinado local, ela teria que passar por um local. E nessa passagem dela, nessa viagem, ela deveria pagar vários tributos para diferentes senhores feudais. Tendo o rei centralizado o poder nas suas mãos, ela não precisa pagar vários tributos a senhores feudais. Ela precisa pagar pelo menos um ao rei. Então é uma tentativa. E ainda mais, esse pagamento dessa burguesia para vários senhores feudais, nós observamos que não tem uma moeda única. São vários tipos de moeda. Então a ideia da monetização única também é um apelo pelos burgueses. E nesse caso se dá através de quê? Tendo um rei forte. Esse rei centraliza o poder, cria únicos tributos, cria uma única moeda e ainda mais dá segurança para esse comércio. Nada mais nada menos, essa formação desses estados nacionais é uma aliança entre burguesia e reis. Também nobres, também interessados nessa boquinha. Tranquilo, pessoal? Então isso é um aperitivo para você situar novamente, porque nós falamos de Revolução Francesa lá na frente, na Idade Contemporânea, e nós estamos voltando. Nós estamos aqui na Idade Moderna. Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa, assiste às aulas sobre formação dos Estados Nacionais aqui no nosso canal St. Sattler, na playlist de História Geral. Vai estar o link aqui também remetendo vocês, beleza? Continuando. Essas grandes navegações, o que elas são? Um conjunto de viagens. Mas que tipos de viagens? Viagem para descobrir alguma coisa? Não. São um conjunto de viagens para explorar novas terras ainda não exploradas, né? Com o intuito comercial, mas também no intuito de quê? Conquistas.
Tranquilo, pessoal? O que nós observamos? Que essas grandes navegações é uma continuidade do renascimento do comércio. Isso que eu falei para vocês, é uma continuidade do renascimento do comércio. Esgotado o desenvolvimento na Europa. Ou seja, o renascimento do comércio na Europa aqueceu esse comércio, essa economia, que ela se expandiu pela Europa e ela precisava se expandir mais. Esses burgueses queriam arrecadar, queriam ter mais lucros. Então, as grandes navegações é uma continuação, é a busca da expansão desse comércio. Tranquilo, pessoal? A desculpa das grandes navegações que nós observamos é a propagação da fé católica, né? Levar a fé para aqueles que são infiéis. Professor, eu vejo isso também, que eu levo lá no imperialismo, neocolonialismo, aonde eu vejo que lá não, a desculpa é científica. Levar a civilização aos países atrasados. Diferenças, mas o quê? O que se converge aqui são interesses econômicos e políticos. Tranquilo? Quais são os objetivos dessas grandes navegações? Procurar rotas para as Índias. Por quê? Calma, nós vamos ver. Novas terras, conquistar. Calma que nós vamos ver. Busca de lucros. A burguesia querendo expandir o seu comércio. Claro, vai à busca de lucros. Metais preciosos. Por quê? Lembrando que não falamos aqui sobre formação dos Estados Nacionais, do absolutismo, mas dei uma pincelada. Lembrando, playlist de história geral super completa mesmo. Dentro da formação dos Estados Nacionais, nós temos uma política econômica adotada por esses reis absolutismo, que é o mercantilismo. O mercantilismo é uma prática econômica de grande intervenção do Estado, onde tem principais características: o metalismo, a busca de metais preciosos, ouro e prata, porque o acúmulo desses metais preciosos traria o quê? Mais prestígio para esse Estado. Balança comercial favorável, exportar mais e importar menos, e entre outras coisas. Pessoal, só um minuto que eu vou pegar uma água. Então, galera, a água já está aqui, bebi água, porque eu estava com a garganta já um pouco seca. Vamos dar continuidade aí ao conteúdo. Metais preciosos. A procura de metais preciosos, porque na Europa já começa a ficar escasso. E a busca de novos fiéis. Por quê? A igreja, nesse momento, ela é também uma interessada nessas grandes navegações. Lembrando que mais na frente nós teremos o quê? Que nós já falamos aqui no resumo e que também está na playlist de história de geral super completo, as reformas protestantes. Nada mais nada menos que essas reformas protestantes serão o quê? Uma perda, um déficit de fiéis para a Igreja Católica. Tranquilo? Mas por que dessas grandes navegações? O monopólio italiano. Esse comércio europeu precisava se expandir. E a principal área de comércio era as Índias. E nesse momento, o que precisava era de um comércio que dava lucro, mas que também não fosse tão caro você comercializar. O problema era que essas cidades italianas começam... Só um minuto, pessoal. Então, gente, o que acontece? Essas cidades italianas começam a monopolizar esse comércio porque a entrada desses produtos do Oriente para o Ocidente era ali através do Mediterrâneo, de Constantinopla e tudo mais. Então os italianos eles faziam essa revenda, esse monopólio desse comércio. Então ficava-se caro. E o que acontece? Vamos sair desse monopólio e buscar o quê? Novas rotas comerciais. Novas rotas comerciais, pessoal, nada mais, nada menos, é a busca de novas rotas para esse comércio com o Oriente. Mas principalmente também o quê? Procurar o quê? Novas terras, desbravar novas terras. E quem sabe ou não, ter novos comércios. Tranquilo? Então, o que nós observamos nessa grande navegação é que o mar Mediterrâneo
vai ficando em segundo plano e os oceanos agora vão sendo a principal forma, meios de comércio, as estradas de comércio. Tranquilo, pessoal? Quem são as pessoas interessadas? Quem são elas? Os reis. Primeiramente, os reis. Por quê? Os reis, pessoal, estavam muito doidos também para ampliar os seus territórios. Ampliando seus territórios, também ampliaria o seu comércio. Ampliando esses dois pontos, eles poderiam o quê? Aumentar as arrecadações tributárias. Ou seja, aumentar as suas receitas de ouro e prata. Tranquilo, pessoal? A Igreja Católica também é uma ideia, porque busca de novos fiéis. A burguesia também, porque vai buscar o quê? Mais comércio. Tranquilo, pessoal? Quem são os pioneiros? Quem sai na frente? Portugal, como você já sabe, e a Espanha. Mas Portugal sai na frente primeiro. Por que esses dois países saem na frente? Primeiramente, Portugal, posição geográfica, bacalhau. Nada mais e nada menos, gente, Portugal está de frente para o oceano. E ali a pesca do bacalhau ajudou em muito nesses amadurecimentos náuticos, nós podemos dizer assim. Os investimentos da burguesia para essas grandes navegações foram também consideráveis. Essa burguesia querendo se expandir. A escola de Sagres, ou seja, um estímulo aos estudos náuticos e também, principalmente, a centralização do poder em torno na mão do rei. Lembrando que essa formação do Estado português se dá lá através da chamada Guerra de Reconquista. Por quê? O Império Muçulmano se expande tanto que chega na Península Ibérica. Não consegue passar muito do meio da Espanha para cima. Então começa dali, através dos reinos de Castela e Leão, entre outros, uma busca de quê? Expulsar esses muçulmanos. Né? Nesse momento se dá o quê? A chamada Guerra de Reconquista. Reconquistar esses territórios perdidos pelos muçulmanos. É nesse momento que nós temos a ideia de Afonso, né? O condado de Portucalense, né? E a formação do Estado português. Lembrando, formação do Estado Nacional está na playlist de História Geral. Ok? E qual que é o rumo que vai se dar Portugal? Contornar o continente africano. Nada mais nada menos, contornando o continente africano, ele poderia comercializar com as nações africanas e também formar colônias para um comércio que vai ser muito lucrativo depois que os europeus vão expandir isso que já existia dentro da África, mas vai tornar um comércio internacional, que é o comércio de escravos, né? Então nós temos conquistas como, claro, Ilha da Madeira, Açores, entre outros, mas principalmente Vasco da Gama chega ao seu destino em Calicut, na Índia, em 1498, e principalmente também, como nós brasileiros, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil em 1500. Por que você faz esse dedinho? Quando eu estiver falando de Brasil, você vai saber. Ok? A Espanha, ela vai depois, por quê? Ela também passa pela Guerra de Reconquista, até expulsar os muçulmanos de Granada e entre outras localidades dentro do território espanhol. Ela precisa primeiramente, através dessa Guerra de Reconquista, consolidar o seu poder interno, através dos reis católicos, Aragão e Isabel, né? Mas qual que é, depois dessa conquista, dessa centralização política, o que nós observamos? Eles vão não contornar o continente africano, mas vão rumo ao oeste, pensando que a Terra é redonda, vão chegar nas Índias. E, nesse caso, Colombo sai em 1492, ele chega na América, pensando ter chegado nas Índias, né?
Mas só que depois Américo Vespúcio vai ver que não, Colombo chegou num novo continente, o continente americano. Nada mais, nada menos, depois dessas investidas de Colombo, com Cortés, com Pizarro, nós teremos o quê? A conquista das civilizações pré-colombianas. Que civilizações são essas? Astecas e Incas. Os maias, nesse momento, já estão sumidos. Por quê? Não se sabe ainda por que os maias sumiram. Mas a playlist de História da América eu falo sobre todas as civilizações. Beleza? E o que nós temos que entender nisso tudo? Pessoal, Portugal e Espanha saem na frente. Por quê? Principalmente centralização política na mão de um rei. A Inglaterra, a França, a Holanda, por que eles não saíram também na frente, professor? Porque passavam por problemas. Pessoal, para Portugal e Espanha saírem, investirem para as grandes navegações, primeiramente, eles não deviam estar passando por guerras internas e nem guerras externas. Espanha, França, Holanda passavam por conflitos internos e externos. Isso prejudicou essa saída para as grandes navegações. Portugal e Espanha conseguem porque a Guerra de Reconquista era um empecilho. Depois do final da Guerra de Reconquista, não. Agora nós estamos com o poder centralizado na mão do rei, com o dinheiro em caixa, vamos pegar o navio e vamos embora. Óbvio que nós temos problemas, não é uma coisa fácil. Temos as superstições, os problemas imaginários e reais. Os reais, tempestades, entre outros. Imaginários, monstros, o fim do mundo e aquelas coisas e tudo mais. Tranquilo, pessoal? Dentro desses contextos de grandes navegações, nós entraremos no contexto de história do Brasil. Tranquilo, pessoal? História da América, como eu falei para vocês, e falamos aqui nas dicas, caiu uma questão das provas que me mandaram sobre história da América. Lembrando que aqui na playlist, no canal Istisatli, se inscrevam em nosso canal, no canal Istisatli. Vocês vão clicar em playlists em cima. Por quê? Vão aparecer todas as playlists, os benefícios que nós temos para vocês. Para vocês do Bombeiro MG, tem o resumo, como o próprio nome é um resumo dos principais temas. Mas além disso, você tem essa playlist, que é a playlist Pulo do Gato, que são temas importantíssimos, que caem em diversas provas, inclusive de vocês. E também essas três aqui, que vocês já sabem e eu falo tanto. Por que eu falo tanto? Que eu quero que vocês passem na prova, né? Que é a playlist de História da América, História Geral e História do Brasil. Pessoal, essas três playlists são super completas mesmo. É completo, professor, ao ponto que o cara vai perguntar lá e eu vou conseguir fazer a questão mais difícil? Cara, eu tenho tanta gente que faz aula comigo, SPSEC, ZESEM, entre outras provas, e conseguem resolver questões cabeludas e falam assim, professor, assisti suas aulas e tirei de letra. Principalmente essas três playlists, História da América, História Geral e História do Brasil. Beleza, pessoal? Um abraço. Na nossa próxima aula falaremos sobre História do Brasil. Lembrando, História da América não vamos abordar. Quero que você assista essa playlist História da América, porque é super completa mesmo. Ok? Um abraço, valeu, galera.